Fala galera, eu me chamo Carol Feledi e eu irei falar sobre um assunto que pode até parecer chato na maioria das vezes, mas é bem mais legal do que detonar os trajes do super-homem e se questionar o porquê o Batman quer derrotar ele se o cara é puro aço. Aff, que coisa chata. Mas que assunto é esse, Carol? Política. Sim, gente, política. Pode até não parecer, mas a política está presente sempre no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando você vai escolher uma roupa, isso é política. Quando você escolhe o melhor personagem do Walking Dead, isso é política. Quando você negocia com sua mãe para pintar o cabelo de vermelho, cara, isso é muito política. Agora vamos à definição da palavra política? Olha, falar sobre política é falar sobre a própria ideia de humanidade, né? O homem, desde os princípios, né, quando começou a, enfim, se comportar como um ator coletivo, a tomada de decisão sempre foi ligada às questões da própria coletividade. Então, não tem como a gente precisar quando começou a política, porque aí seria como falar a partir de que momento a humanidade passou a ser humanidade. O homem sempre foi político. O ser humano, a gente vive em sociedade, o ser humano é um ser social. Isso é uma definição desde Aristóteles e a gente usa isso. Desde os gregos a gente usa essa mesma definição. Outros pensadores antes também fizeram essa reflexão sobre a política, mas a gente pode entender que é em Aristóteles que isso aí tem uma forma melhor acabada. Então a política, né, a palavra política remete a polis, que é a cidade. Então viver na cidade implica ter que se relacionar com outras pessoas, com outras crenças, com outras visões de mundo. E tudo isso aí nos afeta de alguma forma, porque a gente não vive em uma bolha isolada. Tudo que é comum em sociedade, a gente precisa ter uma solução que agrade ao máximo de pessoas possíveis, de forma pacífica. Então a política é uma maneira que a gente encontrou de negociar entre todas as partes uma solução que seja benéfica para todo mundo. Então a gente está sempre tendo que tomar decisões e as decisões que os outros tomam nos afetam, as decisões que nós tomamos afetamos os outros e as escolhas que nós também não fazemos também nos afetam de alguma forma. Então tudo isso aí é do universo da política. Então falar sobre política é falar sobre a própria condição humana, né, que somos nós. Política é o ato de cuidar das coisas da gente e também dos outros, como, por exemplo, a saúde, a educação, o transporte, entre outros. Tenho certeza que a partir de hoje você ficará mais atento ao assunto. Imagina eu, presidente, que tudo! E galera, eu me empolguei um pouquinho, mas continuando. Quem disse que não podemos fazer ou pensar sobre política, ou até mesmo ser político? Nossas escolhas dependem muito da gente. E como estamos em uma fase em que as coisas parecem difíceis e chatas, o melhor é pesquisar e procurar saber sobre o assunto, que é tão frequente no nosso dia a dia, como a política. Então vamos entender por que nós temos que saber sobre política. A política, ela está ligada a tudo que a gente faz. O fato de você escolher pessoas para o seu time, para uma partida de futebol, é uma decisão política. É baseada em valores, baseado naquilo que é melhor para o grupo. Se tem um jogador que é muito bom, mas ele não é de estar dividindo a bola com os outros, dificilmente ele vai ser escolhido, ainda que ele seja muito bom, porque isso atrapalha a própria ideia de jogo. É importante que a gente entenda que se eu quero uma cidade melhor, se eu quero um estado melhor, se eu quero um país melhor, é importante que eu, como parte da cidade, parte do estado, morador do meu país, eu entenda que é papel meu entender como as coisas funcionam, participar do sistema político, entender quem são os representantes, como eles chegam lá, quais são os poderes dele, o mais cedo possível para eu poder participar melhor, tomar decisões melhores, saber como isso me afeta. A gente pode perceber a política nas pequenas coisas, dentro de casa, na escola, a relação de papéis, se as pessoas do grupo
estão agindo para o benefício do próprio grupo, se dentro da sala de aula, se existe uma cooperação, se existe uma participação, se tem um aluno que, por exemplo, né, atrapalha com brincadeira, com conversa, a professora para, o professor para, isso aí é uma coisa que vai prejudicar as pessoas. Então, olha, quando a gente começa a pensar que as escolhas de um afetam todos, a gente começa a ter uma dimensão de como isso aí é importante. Então, a política não é somente uma coisa de políticos, né, dessas pessoas que atuam politicamente em partidos e tudo mais. É uma coisa que está ligada à nossa própria vida. Então, quanto mais cedo a gente tomar consciência disso, melhor. É tudo uma questão de protagonismo mesmo. As crianças e os adolescentes precisam entender que fazer política, entender sobre política, é ser protagonista sobre o futuro de suas cidades, de suas comunidades, de seus estados, do país. Fazer maratonas de séries é maravilhoso. Passear no shopping com as amigas é melhor ainda. Mas falar de política também é importante. Falar sobre o nosso país. Galera, nós somos o futuro! E assim terminamos mais um programa. Até o próximo!